Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda para mais uma nossa reflexão, mais uma reflexão, hoje aos sábados, 14 horas do Reino Unido, 10 horas do Brasil. Hoje nós temos a nossa querida Indira Valença Keitel, que retorna para nos falar sobre a depressão e a fé como instrumento de cura. Indira, é com muita alegria, com muita satisfação, com muito carinho que nós a recebemos aqui mais uma vez. E antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a todos a fazer a nossa oração de abertura, levando os nossos pensamentos a Deus, glorificando o Pai, toda a obra, toda a sua criação. Louvado seja Deus. Sua infinita misericórdia, bondade, sabedoria e compaixão. Obrigado, Pai amado, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio. Obrigado pela bênção da encarnação. Agradecemos também a todos os nossos benfeitores amados que trabalham por nós, nos auxiliando em todos os momentos de nossa vida. E aos nossos guias espirituais, pelo compromisso, pelo prazo, pelo amor, pelo carinho. Pedimos aos nossos benfeitores a inspiração para o trabalho de hoje, que nós possamos sempre estar fazendo esse trabalho, de acordo com o que nos ensinou Cristo. Indira, muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. Como eu falei, com muito carinho, com muita alegria que nós a recebemos aqui hoje. E a palavra é sua. Meus queridos, querido Alexandre, querida Dani, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse convite. É com muito prazer que eu aceitei de coração, assim, jubiloso, eu aceitei esse convite. E gostaria de falar sobre um tema que é um tema que me acompanha há muito tempo. E, enfim, eu falando sobre esse tema, eu também vou estar falando um pouco sobre mim, sobre a minha vida. E a minha perspectiva é de paciente, mas também é de sobrevivente, vamos dizer assim, porque a depressão, ela é uma doença que causa diversos transtornos, tanto físicos como psíquicos, né? E, assim, a depressão, ela me acompanhou por muitos anos, não foi diagnosticada, e eu não tinha, assim, como lidar com essa doença, não sabia o que era, não via como doença e achava que era algum problema de caráter, ou um problema meu, e por isso que eu gostaria de falar sobre esse tema, porque é um tema que necessita de muita informação, precisamos mesmo falar sobre isso, quebrar tabus, e encarar isso realmente da maneira que é. E o caminho da cura é um tema que, para quem é depressivo, quem já passou por isso, a primeiro momento parece ser impossível, especialmente quando você está na situação, mas, na verdade, ele é possível, sim. Eu posso dizer, não posso dizer 100% que estou curada e que nunca mais terei essa doença, mas eu posso dizer que eu estou nesse caminho. E é um pouco compartilhando de algumas reflexões, eu também compartilho um pouco de como eu fiz para seguir esse caminho e para chegar onde eu estou. E foi um caminho bem longo, e está sendo um caminho bem longo, mas vale muito a pena. E é isso. Bom, a depressão ela é uma doença extremamente complexa, porque ela pode aparecer, assim, tem uma estimativa que diz que todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, já passaram por isso, ou vão passar por isso. E ela é uma doença que, em primeiro momento, ela chega sorrateiramente. Ela não aparece de uma vez. Não é de um dia para o outro que eu estou preso numa cama e não consigo mais fazer nada.
ela vai acontecendo aos poucos. E os sintomas geralmente são uma tristeza muito forte, ou dores incomuns em certas partes do corpo, problemas digestivos, problemas para dormir, ou um sono exacerbado. E, por ser uma doença psíquica, ela é uma doença da alma, vamos dizer assim. E essa doença da alma, ela precisa também de um tratamento na alma, né. Mas é só um tratamento na alma que vai ajudar? Não. Ela é tão complexa e ela deixa tantas marcas em várias áreas da nossa vida, que não é só a alma que precisa ser tratada. Nós precisamos tratar o corpo também, nós precisamos fazer acompanhamento médico, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, ou seja, fazer um tratamento com um terapeuta, com uma psicóloga, e também procurar o sentido da vida. Por que procurar o sentido da vida? Porque a depressão, ela é uma espécie de sinal. Ela chega para dizer: "Para aí, isso daí, como você está, do jeito que você está fazendo, o jeito que você está levando a vida, não está funcionando, não está dando certo, não é por aí o caminho". E muitas vezes a gente olha e fala: "Não, mas, poxa, eu estou trabalhando, estou construindo a minha carreira, eu vou comprar um carro assim, eu vou fazer isso assado, aí eu caso, tenho filhos e está tudo bem". E chega a vida e fala: "Não, mas espera aí, é só isso mesmo? Será que não, sabe, será que não está faltando alguma coisa?". E às vezes a depressão ela chega para nos avisar. A depressão, por ser uma doença da alma, ela pega na alma. A alma, ela é a nossa fonte de sentimentos. Então, assim, na depressão, os sentimentos eles estão todos bagunçados, vamos dizer assim. E o sentimento que um depressivo tem, geralmente, é um sentimento bem negativo, né. É um sentimento de culpa exacerbada, ele se sente extremamente culpado por tudo e acredita que, enfim, pode controlar tudo e controla tudo errado e não consegue alcançar os objetivos que quer e nada dá certo. Tudo que acontece, ele foca sempre no negativo, e ele tem uma inquietude também muito grande em relação a si mesmo, em relação ao julgamento dos outros sobre si e sobre os outros também. Então, assim, um depressivo ele pensa muito sobre essas coisas, o que é certo, o que é errado, injustiça, e sempre para o lado negativo. Para quem nunca passou por essa doença, talvez seja difícil entender isso, mas, vou tentar dar um exemplo. Vamos dizer assim que a gente, quando a gente está bem, normal, saudável, nós enxergamos o mundo com as suas cores do jeito que ele é. Nós vemos as árvores verdes, nós vemos o mar azul, nós vemos o céu, o sol, as flores. E o depressivo, ao invés de ver essas cores todas, ele está com um óculos que faz com que ele enxergue tudo preto e branco e cinza. Não tem cor nenhuma mais, não tem cheiro, não tem sabor, e as coisas vão perdendo mesmo o sentido, a razão, e nisso, aos poucos, vai morrendo também a esperança. E aí, a gente entra num tema complicado, porque assim, bom, chegamos a esse ponto, estamos doentes, estamos depressivos, desesperançosos, tudo dá errado. Qual é o caminho, então?
O primeiro caminho, procurar ajuda sempre, e procurar tratamento sempre, e a medicina está aí para isso, sabe? Foram anos e anos de pessoas extremamente inteligentes que estudaram e praticaram e leram muito também sobre isso, que estão aí para ajudar, né? Tudo tem uma saída, tudo tem uma solução, mas também precisa muito que nós, na nossa posição, também tomamos essa iniciativa de dizer: chegou a hora de mudar, chegou a hora de ver isso. E aí entramos no caminho da fé. Muito simples. Ô, gente, o que é a fé? Eu procurei aqui uma definição que ela é extremamente inteligente, por isso que eu escrevi ela, e eu não vou falar, eu não sei ler ela, eu vou ler ela porque eu não sei ela de cor. A definição da fé é o seguinte: o que é a fé? A fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita naquilo. É você acreditar numa coisa, não só acreditar, você sentir que acredita, você entender, você sentir a essência daquilo, mesmo que não tenha provas, mesmo que não tenha convicções de que aquilo é daquela maneira, mas pelo simples saber. É muito complexo, é uma palavra muito fácil, mas ela é muito complexa, o sentimento de fé. Mas o que eu quero dizer com isso? Ativando esse sentimento de fé, nós ativamos o primeiro passo para o caminho da cura. E não é uma fé só em Deus, ou uma fé na medicina, ou uma fé, né? Não é só essa confiança. É realmente a fé em si mesmo, de que eu vou vencer essa doença, e que essa doença tem cura, sim, e que eu sou capaz disso. E parece tão simples, mas é o passo mais difícil que tem. De aceitar isso e de entender isso. Mas é um caminho. Então, a gente começa a andar por ele. Como é que funciona isso, o caminho da fé? O caminho da fé, ele a gente, assim, para a gente pensar sobre essas coisas todas, a gente precisa lembrar do conceito de tríade dentro da gente. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. O corpo, não preciso nem explicar, não preciso nem falar, o corpo, ele é o nosso instrumento primordial para viver aqui na Terra, né? Nós precisamos dele, ele tem as suas necessidades físicas, nós temos que cuidar das necessidades físicas do nosso corpo, nós temos que praticar esportes, nós temos que cuidar bem do nosso corpo. O nosso corpo, como está na Bíblia, é o templo de Deus, né? E um templo a gente mantém bonitinho. E o corpo, ele dá muitos sinais também, especialmente quando alguma coisa não tá bem, não está certa. E é importante a gente ouvir esses sinais, né, de alguma maneira. E às vezes acontece mesmo quando a pessoa está num processo depressivo, que ela deixa também o corpo de lado, né, entre aspas, que não tem forças, que às vezes não consegue cuidar da higiene pessoal, etc., que faz parte da doença, né? A alma, a alma, ela é incrível, porque a alma é a fonte dos nossos sentidos. Na alma a gente tem os 5 sentidos do corpo, como percepção, mas a alma tem o 6º, o 7º, o 8º, o 9º. A alma, ela é a essência da gente. A alma é onde moram os nossos
sentimentos. Por isso que a depressão é uma doença da alma. Porque os nossos sentimentos, eles estão completamente em desequilíbrio num processo depressivo. E a alma, a gente fala, inclusive, né, que os olhos são a janela da alma, né? Eu gosto muito dessa expressão. E realmente, no olhar das pessoas, a gente reconhece muitas coisas. Nós, como espíritas, reconhecemos, às vezes, até amores e pessoas importantes que nós estamos agora reencontrando e que já conhecemos, talvez, em outras existências, com certeza em outras existências. E a alma, ela está sedenta, a alma, ela, por ser sentimento, ela não entende que tem um passado, presente e futuro, ela sente tudo. E ela é sedenta por experiências, ela é sedenta por novas, enfim, por coisas novas, por vivenciar coisas. Então, o aqui e agora é o importante, né? E nós temos também o espírito. Entrando numa questão assim, o espírito em si é um pouquinho mais complicado, mas é aí que está a chave realmente desse caminho da fé. O espírito, o que ele é? O espírito, ele é citado pela primeira vez no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não, desculpa, no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem nenhum tipo de referência a espírito em si. E as primeiras referências, eu até dei uma notadinha aqui, vou mostrar para vocês, né? As primeiras referências entram ali em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, em que Jesus fala aos discípulos: e não temais os que matam o corpo e não a alma. Essa é a primeira referência. As próximas referências são praticamente, sim, da alma. As próximas referências são praticamente todas de Paulo. Paulo na carta aos Tessalonicenses, ou aos Hebreus, e uma coisa que ele fala é porque a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, eu acho isso tão forte, que eu vou até ler para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a faca de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e das médulas. A palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão eficaz, que ela penetra até a divisão da alma, do espírito e do corpo, né? Das juntas e das médulas, é o corpo. É essa tríade, né? E quando a gente fala de espírito, o espírito, ele é o primeiro contato com Deus. O espírito, ele é o divino dentro de nós. O espírito, ele é a chama que vai ativar o nosso contato com Deus, a nossa intuição. E o espírito, ele é sedento também por saber, pela busca do conhecimento, entender como eu sou e entender a existência de Deus. É muito, muito, muito profundo. E o espírito, ele é realmente a primeira fonte para começar um caminho da fé. Ele é a sementinha que está ali guardada, né? Dentro dessas coisas todas, o nosso propósito, nós como seres humanos, é manter esses 3 aspectos em um equilíbrio. Numa depressão, é lógico que eles estão todos desequilibrados, né? Corpo, alma e o espírito.
como é que eu faço para sair disso? Como é que eu consigo lidar com essas coisas? O primeiro passo é aceitar, entender e a mudança, é querer mudar. E o segundo passo é recuperar a fé em si mesmo. Muito simples também. Agora a gente vai começar a fazer, né? Só que exige realmente também muito trabalho, muito trabalho. É o trabalho no bem, é o trabalho na caridade, é começar, é o autoconhecimento. Mas tem um truquezinho que auxilia a gente a chegar mais rápido nesse caminho e andar talvez com vamos dizer assim, chegar mais rápido ao, ao objetivo, à linha final, à reta final, que é a gente tentar, não só a mudança em si, não só trabalhar os próprios sentimentos, mas realmente a gente sentar, refletir, dobrar os joelhos e orar. Orai e vigiai, como Jesus sempre dizia. Isso é importantíssimo, porque através da oração eu entro em contato com o divino dentro de mim. Através da oração eu converso com Deus. Aquele vazio na alma que um depressivo tem, que não sabe de onde vem e não sabe como preencher, eu digo pela minha experiência, esse vazio era falta, não era falta de Deus, eu não quero dizer que depressão é falta de Deus, mas esse vazio na minha alma foi por ter perdido o contato com Deus em algum momento da minha vida. E não é que ele se virou, não é que ele foi embora, não é que eu que não ouvia. Os meus ouvidos estavam tampados para isso. Eu estava muito preocupada em ter uma vida do jeito que eu achava que era para ser nesse mundo que a gente vive. Vivendo, às vezes, para mostrar para os outros que nós somos capazes, que a gente tem as coisas, que a gente não é qualquer um, estudou, fez isso, fez aquilo. E sempre querendo mais, e sempre insatisfeito, porque nunca está bom, porque não alcancei ainda aquilo, vivendo no futuro. E a partir do momento que você começa a trabalhar dentro de si, você começa também a trabalhar para o bem, porque você começa a cuidar de você. Você começa a se orientar de novo, estamos desnorteados, eu adoro essa palavra, desnorteado significa, né, perdemos o norte. A bússola, quem já viu uma bússola sabe como ela funciona, né? Ela tem o norte, sul, leste, oeste. E o ponteiro dela está sempre marcando para onde? Para o norte. Quando nós perdemos o norte da nossa vida, as doenças aparecem. As coisas, e não é assim, Deus mandando um castigo para a gente ficar doente. Não, não. São sinais, às vezes, que o nosso corpo, que a nossa alma e que o nosso espírito mandam para a gente, falando assim, olha, você está se afastando da sua essência. Lembra do caminho que você se propôs a fazer? Lá no mundo espiritual, quando a gente ainda não, né? Então, volta para ele, dá uma olhada de novo, vê o que você pode trabalhar em você, sabe? Tenta entender o outro. E a gente só consegue acessar essas informações também entrando em contato com Deus através da oração. Entrando em contato através da gente mesmo, através da oração, do nosso divino que está dentro de nós, né? Existem diversas técnicas
para melhorar a depressão, e todas elas são válidas, eu recomendo todas. Algumas podemos falar, bom, sei lá, para mim não funcionou muito, mas eu conheço outra pessoa que fala que foi ótimo. Beleza, mas foi uma experiência, eu tentei. Agora, desistir nunca, 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 porque está tudo dentro da gente. Então, vamos olhar para dentro, vamos ver, né, de onde vem isso, por que que está assim, e o que que eu posso fazer para mudar. Porque, assim, as dificuldades pelas quais nós passamos na vida, a gente tendo depressão, não tendo, tendo outras doenças, ou só, sei lá, a vida é tão atribulada às vezes, meu Deus do céu, cada um tem uma história, uma biografia terrível, maluca, enfim, sofremos muito, vivemos num mundo de provas e expiações, né? Porém, a gente precisa também tomar cuidado com os nossos pensamentos e com a nossa atitude, porque a nossa atitude diante dos problemas é o que vai fazer a diferença, é o que faz a diferença, porque os problemas sempre vão existir, mas como eu vou, né, como lidar com eles, e como lidar de uma maneira saudável, que depois eu não vou me ferir, não vou ferir as outras pessoas. Isso é importantíssimo, é isso que conta. Não é, ai meu Deus, eu sofro mais que todo mundo. Sabe, porque o sofrimento, entre aspas, nosso, de cada um, ele não é único. E a gente não está aqui em competição para ver quem sofre mais, quem sofre menos. As minhas dores podem ser para uma outra pessoa nada, nem faz cosquinha, vamos dizer assim. E outras dores das outras pessoas, para mim, às vezes, são também inimagináveis, só que a minha dor eu sei como é, e eu sei o peso dela. É importantíssimo, então, que entendamos as dores das pessoas e acolhemos elas da maneira que são, porque a gente também quer isso, a gente também quer ser acolhido e respeitado. E assim, quando nós sintonizamos no positivo, o André Luiz sempre dizia isso, quando sintonizamos no positivo, o positivo ele está conosco. Nós começamos essa mudança através do pensamento positivo, através de olhar as coisas melhores. Por que isso é importante? Porque nós temos as nossas ligações mentais. Eu estava vendo essa semana um vídeo da Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, eu acho ela incrível, e ela falou sobre esse tema. Quando vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhada nesse vídeo, que é muito interessante, e ela fala assim, que assim como o esforço para o bem, ele é acompanhado também de energias positivas, de amigos espirituais também intencionados nesse propósito, as energias negativas também são acompanhadas, a nossa negatividade também é acompanhada de espíritos também negativos, que roubam a nossa energia, que nos sugam, que às vezes, de alguma maneira, querem ficar ali, também estão sofrendo, mas é uma falange. E se a gente não desvencilhar esses laços mentais, essas ligações, nós teremos dificuldade também para sair dessa situação. Então, sempre procurar uma vibração mais alta, vibrando para o alto, nós vamos também alcançar o alto, né? Vamos alcançar ali o nosso caminho. E eu sei que é difícil, mas o vitimismo é um dos problemas mais complicados que existe quando nós falamos de depressão. Em outras doenças também, mas o vitimismo, aquela, ai meu Deus do céu, é só eu que sofro, a minha vida é uma... Meu Deus do céu. Aí todo mundo que aparece na sua casa, você conta a mesma história.
Menina, você tá bem? Não, não, Deus me livre, olha, quando não é uma coisa, é outra, e tá tudo terrível, e não dá certo, e não funciona. Que tipo de energia você vai estar atraindo com isso? Não é coisa boa. E se bobear essa sua amiga que de vez em quando aparece, que se preocupa com você, vai ter uma hora que ela vai falar: ai, eu não vou mais na casa da fulana, toda vez que eu vou lá é só problema, é só desgosto. E você sofrendo, porque você está sofrendo, você não está bem. Se você estivesse bem, você não estava assim. Você olha e fala: ai meu Deus, e todo mundo se afasta de mim, porque eu sou isso, porque eu sou insuportável, porque ninguém me ama, ninguém me quer. E aí eu vou falar uma coisa para você, que na época eu queria muito que tivessem falado para mim, mas infelizmente não foi. Às vezes as pessoas se afastam da gente, não porque a gente não é pessoal, não é porque a pessoa não gosta da Indira ou não gosta da Maria ou não sei o quê. Às vezes as pessoas se afastam da gente por amor próprio, porque elas precisam se preservar também. Um parceiro ou uma parceira de uma pessoa com depressão, ela tem que tomar muito cuidado, porque ela quer ajudar às vezes, e às vezes também ela acaba sem perceber, caindo no fundo do poço também com a pessoa junto, porque não soube se preservar, porque não soube se cuidar, porque não soube perceber também os próprios limites. E assim, é importante também que nós tenhamos compreensão pelas pessoas que estão do nosso lado quando estamos passando por uma situação dessas, porque as pessoas, elas amam a gente sim, só que elas também se amam e às vezes elas também precisam se cuidar, elas precisam se preservar para não cair no fundo do poço com a gente. É isso. E mais uma coisinha que eu queria falar também, o que que eu posso fazer, vamos dizer assim? Ah, Indira, sei lá, você passou por essa situação, tantos anos de terapia, você está aí bem, né? E tal, não sei o quê. Mas para aquelas pessoas que às vezes estão nessa situação também, que perderam as esperanças, que estão machucadas, que estão sem conforto, sem consolo, o que fazer? Ou talvez para as pessoas que enfim, que não passaram por isso, mas tem alguém na família ou conhece uma pessoa amada e gostaria de ajudar. Eu queria dar algumas dicas. E essas dicas, assim, são bem gerais, são dicas minhas. Existem muito mais e muita mais coisas para falar sobre isso, mas assim, algumas diquinhas básicas para ajudar aí. Pessoal, trabalhem o sentimento de vocês, procurem um analista, procurem um psicólogo. E isso daí eu falaria para você, tendo você depressão ou não, porque é muito bom. É muito bom. A gente descobre aspectos dentro da gente que a gente não sabia. O ser humano realmente, ele é uma caixinha de surpresas, ele é um tesouro escondido, que a gente tem que achar, tem que procurar e abrir. Quando a gente abre, a gente só descobre coisas incríveis, maravilhosas. Façam isso, um dia de cada vez. Por que que eu vou ficar sofrendo com o futuro, com coisas que eu ainda não sei como vai ser, como vai acontecer? Se nem começou ainda e eu já estou pensando no final, não faça isso, não faça isso. Um dia de cada vez. E se possível, nesse dia, quando chegar o final do dia, agradeça 3 ou 4 coisas. No começo pode ser uma besteirinha. Obrigada, Deus, pela vida. Obrigada, Deus, sei lá, pela comida. Obrigada, não sei, porque hoje eu não tive uma crise de pânico. Perfeito, tá ótimo. A gente começa aos pouquinhos. Mas agradeça, porque o sentimento de gratidão, ele eleva a nossa vibração de uma maneira que, assim,
é melhor que qualquer Rivotril. É melhor que qualquer Xanax. Todos os dias, mentalizar, agradecendo, um dia de cada vez, e as coisas vão aos poucos, a gente vai caminhando no caminho certo. A busca pelo equilíbrio corpo, alma e espírito, né? Perdoe a si mesmo, aceite a si mesmo e aceite também os outros. Você não é perfeito, os outros não são, nós erramos, alguns erram e nem percebem, alguns ofendem sem querer, outros ofendem querendo, mas porque achou que era a melhor alternativa naquele momento. Mas nós somos seres humanos, nós cometemos erros. Não é nada pessoal. Às vezes as pessoas têm as suas lutas internas também, enfim, é complicado, né? As recaídas são normais. Quando você estiver ao caminho da melhora, sempre vai ter uma fase difícil. Faz parte. Amanhã é outro dia, a vida continua. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Deus está sempre conosco. E nossos amigos, nós temos os nossos amigos encarnados, desencarnados, nós temos a nossa família. Ah, mas eu tenho problema com a família e tal. Então tá bom, procure pessoas que possam te ajudar nessa caminhada também. Você não precisa fazer a caminhada toda sozinha ou sozinho, né? Pensamento positivo sempre, a vibração alta sempre. Por isso, o caminho da fé, ou melhor, o caminho da cura é o caminho da fé. E o caminho da fé é a oração. Orai e vigiai. Sempre, sempre, sempre. Jesus falava que se nós, homens, tivéssemos a quantidade de fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós falaríamos para este monte, saia daqui e vá para lá, e isso aconteceria imediatamente. Imagina se a gente tiver a nossa sementinha de mostarda dentro da gente, a gente plantar ela na terra do nosso coração, regá-la todos os dias, cultivar, caminhar para o bem. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa que nós vamos estar conseguindo. Porque uma pessoa com fé, com certeza, ela é uma pessoa que não tem medo. Ela é uma pessoa que vive o hoje, o agora, que faz tudo o que puder, que está sempre ali e que tem uma confiança infinita que no final tudo vai dar certo. Porque é o único caminho que é o caminho para todos nós, que um dia nós vamos chegar lá, é o caminho do bem. Então vamos seguir o caminho do bem, passando pelo caminho da fé e curando as dores da nossa alma. E é isso, pessoal. Obrigada. E se vocês tiverem perguntas ou algum comentário, estou aqui. Ediel, muito obrigado. Foi muito gratificante. Eu teria um comentário, mas eu não sei se não tem nenhum comentário no Facebook, né? Eu gostaria de fazer um seu comentário, que você, em algum momento, falou do afastamento de Deus, né? E aí eu tenho, sempre que alguém fala alguma coisa que cai num contexto largo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, na verdade, é a resposta de Paulo Apóstolo a essa questão, e ela sempre vem à minha cabeça, porque para mim é a pergunta, são as respostas que mais me impactam. E tem no antepenúltimo e penúltimo parágrafo da resposta de Paulo a essa questão, ele pergunta assim, ele está falando da questão das penas serem eternas após a desencarnação, né? O conceito de inferno. E ele vem assim, quem é com efeito o culpado?
é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a buscar um porto de salvação. E o mais engraçado é que o castigo ele é autoimposto, né? Porque toda vez que nós transgredimos as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, nós nos impomos um sofrimento. Então, é interessante como essa questão, a gente se afasta e a gente mesmo causa o nosso sofrimento. E a gente aí começa a colocar camadas e camadas e camadas de bloqueio para não sentir esse sofrimento, até que vira tanto que a gente faz, né, volta, né, não aguento mais, não sei viver sem Deus e vou voltar para o caminho, né, para o caminho. Então, eu achei muito achei que tinha a ver essa questão com a parte que você falou do afastamento de Deus. E acho que se você... Eu sempre tomo cuidado para falar essas coisas, porque às vezes soa um pouco carola, soa assim meio fanático, né? Tipo, só a solução e só tem, né? Enfim. Mas foi a experiência pela qual eu passei. Eu sempre procurei Deus, e a minha vida inteira, talvez até desde de criança eu quis saber o que era Deus, quem era Deus. Eu passei por algumas religiões, eu participei no começo da Igreja Católica, através de influência da minha avó, depois Igreja Evangélica, enfim, na verdade eu sempre encontrei Deus, às vezes, mas eu não encontrava as respostas para as minhas perguntas. E passando, a depressão, ela é uma doença que ela vai, mas ela vem, mas ela vai. Não existe ninguém que seja depressivo a vida inteira, o tempo todo, né? Ela pode, assim, ela pode chegar um tempo que os intervalos em que ela não está, que a pessoa está saudável, fiquem cada vez mais curtos e que a pessoa não sinta mais tanta diferença, mas a depressão em si, ela aparece no momento e às vezes ela vai embora sem precisar de tratamento. O problema é que são aqueles sinais, né? É que nem uma dorzinha de cabeça que de vez em quando a gente sente, que incomoda um pouquinho. Aí passa, aí vem de novo, aí vem de novo. E aos poucos ela vai vindo mais forte. O que é isso? Também é o corpo dando sinal de que alguma coisa está errada. Talvez não diria estar errada, mas precisa ser alinhada, precisa ser ajustada. E a gente fazendo isso, a gente olhando para dentro, a depressão ela é tudo, corpo, alma, espírito, tudo junto, né? A gente olhando para dentro, a gente começa a descobrir onde é que está esse vazio, porque todo depressivo tem um vazio dentro de si. Todo. E no meu caso, a minha experiência foi nessa longa caminhada. Eu tive um período de burnout, eu passei por uma clínica psiquiátrica, fiquei meses sem poder trabalhar, depois passei por uma outra clínica para me reajustar, e quando eu cheguei no final desse processo, desse período, eu descobri que o vazio da minha alma, a minha solidão, aquilo que estava faltando, a dificuldade de perdoar as pessoas, a descrença, a falta de... Isso tudo vinha realmente de eu ter fechado a porta para Deus. E essa porta para Deus estava dentro de mim, está dentro da gente, né? Eu sempre uso, eu gosto dessa ideia da porta, porque Jesus fala, inclusive, né, numa das passagens lá na Bíblia, eis que estou à porta e bato.
E é engraçado porque ele está batendo mesmo. Só que a gente está tão preocupado em fazer carreira, em comprar uma casa chiquérrima, não sei aonde, em comprar, trocar de carro, aí em comprar o iPhone não sei o quê, e o tênis não sei das quantas, e a minha piscina é maior que a do vizinho. A gente está tão preocupada com essas questões que a gente desperdiça esse potencial enorme que está dentro da gente para a gente criar coisas boas e caminhar no bem. Então, é isso que é importante. E no meu caso, foi realmente o vazio da minha alma, eu falando por mim, era a falta de Deus não, que eu parei de buscar, vamos dizer assim. E eu acho que sempre é, né? Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente sofre. A gente vê aí essa questão das pessoas que foram magoadas em algum momento e que passam a ter um comportamento, vamos colocar assim, bem genericamente, um comportamento ruim, né? Se tornam mais, praticam maldades e por aí vai. Se você olhar na raiz da causa disso, do espírito imortal que está por trás daquela pessoa ali praticando aqueles atos menos felizes, está um sofrimento, e um sofrimento que levou aquele ser a se afastar de Deus. Porque a gente acha que a gente é autossuficiente, e na verdade não é. Né? A gente vê aí várias questões de pessoas que procuram vingança, reparação, encarnado ou desencarnado, quanto faz. E, na verdade, enquanto a gente está buscando a vingança, enquanto a gente está buscando a reparação, a gente está sofrendo, porque a gente está em busca de uma coisa violenta que é antinatural. E a única coisa que vai nos libertar deste sofrimento é o perdão, que é a quinta bem-aventurança, né? A virtude associada à quinta bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente vê que quando a gente perdoa de verdade, a gente se liberta do sofrimento. O que é isso, né? Quando a gente volta para Deus. E então, essa questão de ter receio, de parecer carola, né? Eu até tinha isso uma época na minha vida, mas eu acho que é parte do nosso crescimento a gente poder assumir isso, sabe? Vamos colocar assim, mesmo que isso nos faça sermos queimados, nos faça ser queimados no circo, é o nosso testemunho. Eu acho que essa coisa faz parte da gente assumir quem a gente é, né? E às vezes a gente não assumindo quem a gente é, não, quando a gente não consegue assumir quem a gente é, pode parecer um contrassenso, mas a gente não está sendo humilde, porque a humildade é o autoconhecimento. E aí voltamos para as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Exatamente, eu achei muito interessante quando você começou a falar sobre as bem-aventuranças, né? Que é bem por aí. E assim, se eu puder dar mais uma dica para os nossos ouvintes, para os nossos amigos aqui que estão acompanhando, seria realmente, se vocês querem um manual de como viver e como ser, leiam o Sermão da Montanha, por favor, mas leiam com o coração aberto, com a alma aberta, para entender. E assim, o Sermão da Montanha é incrível. Toda vez que eu leio, que eu abro alguma coisa, eu descubro sempre uma mensagem de conforto, alguma coisa que eu não tinha percebido ainda, que eu não tinha entendido. E assim, o Sermão da Montanha é milagroso. Ele resume o Evangelho, né? Posso falar um pouquinho? Pode, mas fala alto que o teu microfone está muito baixo. Tá, eu vou chegar mais perto. Veja bem, eu concordo em tudo que você falou, e também no que o Alexandre falou. Eu queria apenas fazer um complementozinho, pela experiência de vida que eu tive.
porque eu não passei pela vida. Eu tenho 83 anos de idade, e em vésperas de 84, e muitos vividos. Ou seja, passei por muita coisa na minha vida. Eu não fui assim uma folha que apenas passou por um rio. Eu vivi muito. E eu acho o seguinte, pela experiência de vida que eu tenho, né, porque acho que a vida que a gente leva, pela idade, a gente leva muita experiência de vida, né? E a gente carrega essa experiência. Eu tenho tido contatos, inclusive com psicólogos, que a respeito de vida e conversar de vida sobre tudo isso. Eu acho o seguinte, em princípio, nem todo mundo é levado à depressão. Existem aqueles que são levados e outros que não são levados. As razões, essas, eu não quero entrar no mérito, porque eu sou advogado, não sou psicólogo, então não vou entrar no mérito. Muito embora eu converso muito com psicólogos, porque eu já tive um relacionamento com uma grande psicóloga e eu tenho uma filha... Vamos nos ater aqui ao tema, por favor. Vamos lá. Aqui a questão. A questão é essa. Estou dizendo, primeiro, nem todo mundo. Depois, sim, a questão, meu filho, é o seguinte. Na verdade, o que a pessoa tem que ter para não entrar na depressão? No meu entendimento, fé e vontade de lutar. Olhar, se reconhecer que a vida nunca é uma vida de cor-de-rosa. Eu comparo muito a vida com o mar. O mar, você tem as ondas que representam os problemas, eles vão e vêm. Você tem o mar, que pode ser, tem áreas profundas e áreas mais rasas, onde você se coloca. Você tem a bússola, que você reparou, que você tem o livre-arbítrio de você se conduzir nesse mar. Você vê que tem uma tempestade ali, você pode se afastar daquela tempestade. Mas você tem que ter uma força interna. Mas não adianta você ter uma força interna, porque você não é sozinho no mundo. É que nem um barco, você está remando, se cada um remar de uma forma, o barco não vai andar, vai virar um zigue-zague. Você não vai ter o norte na sua vida, que é aquele objetivo. Então, se você não lutar e não tiver aquela força interna e dizer, eu não vou entrar em depressão, você entender o que acontece, você reconhecer os seus problemas, e eu uma vez tive uma assunto com uma grande psicóloga que ela disse o seguinte, Chico, você nunca vai precisar deitar no sofá de uma psicóloga, porque você conhece os seus problemas, você aceita e você tenta mudar. E eu tento mudar. Uhum. Então, o fato de você reconhecer o que você tem e as suas deficiências, estou terminando, queridinha, o fato de você reconhecer, já é um passo à frente. Você pode pedir ajuda a todo mundo, mas a primeira ajuda que você tem que pedir é a si mesmo. Sim. E nessa ajuda de si mesmo, é você sempre ter a fé em Deus, pedir a Deus que lhe ajude, pedir a Deus que lhe dê aquela mão para poder ajudar a caminhar e lembrar que Ele sempre estará do seu lado, sim. Não perder a fé, claro. E aprender com muita profundidade, muitos aprendem mais fácil, outros não aprendem nunca, a perdoar, a amar, a reconhecer os nossos erros, as nossas limitações e, principalmente, as limitações dos outros. Porque todos são limitados também, não é? Então, eu acho que o entrar em depressão é um fator, talvez, até físico, porque há um estudo sobre isso, né? Você tem tendências a ser depressivo e outros não. Então, eu acho questão, quando a gente começa a entrar na questão, que ninguém aqui é cientista nem médico, a gente não sabe disso, né? Nenhum de nós é psiquiatra, a gente não consegue entrar nessa... Aí a gente ia começar a especular. E aí a gente sai do nosso foco, né? Que é o estudo dentro do enfoque espírita, do problema da depressão e da fé como instrumento de cura. Obrigado pela colaboração, pela contribuição. Dani, você quer comentar alguma coisa? Indira, obrigada pelas reflexões. Foram tantas que eu escrevi um monte de coisa aqui. Ai, que bom. Então, eu gostaria de comentar algumas, não todas, sim, né? Sim. Primeiro, pensando nessa questão da depressão, ela é muito complexa, porque ela trata da questão do espírito mortal que somos, né? E há alguns médicos espíritas também, né?
E a própria Joana de Ângeles também trata bastante dessa questão, né, dessa rebeldia interior do espírito, que a depressão, ela retrata a rebeldia do espírito imortal, a nossa rebeldia. Eu falo isso porque eu também já tive. Também já tive nas questões que tu também colocou. Então, essa é a grande questão, se não é do meu jeito, então eu não quero. E aí eu me rebelo e entro nesse mecanismo de sentimento de vitimismo, para chamar a atenção da forma como eu quero. Só que isso está equivocado e a gente sofre um monte, né? Como tu mesma colocou, já muito bem colocado, né? Então a gente sofre muito. E daí, eu estou voltando, né? Eu peguei as anotações e estou voltando para o início do que tu falou. Aí, quando tu falou das questões, né, que a gente precisa se autoconhecer, me fez lembrar na hora daquela questão do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. Né? Que todos os dias ele dá ainda um conselho para nós, né? Tu deu um monte de dicas hoje, né? E ele nos dá um conselho também, que é para a gente todo dia, né, antes de dormir, fazer uma reflexão, avaliar o que a gente fez, o que a gente não fez, como que a gente pode modificar, para que a gente não perca mais tanto tempo. Aí existem outras pessoas que, inclusive, dizem o seguinte, que é para a gente fazer essa avaliação, dividir o dia em 3 partes e fazer essa avaliação mais seguida, porque a gente está tão esquecido hoje diante desse avanço, desse nervosismo no psiquismo geral da humanidade, nossa, né? E a gente esquece muito fácil o que a gente comeu no café da manhã, por exemplo, no mesmo dia. Então, para a gente não perder mais esse tempo, né? Essa questão de Santo Agostinho é na questão 919 do Livro dos Espíritos. E depois eu lembro de Kardec, né, que ele faz a diferença entre alma e espírito. Na introdução do Livro dos Espíritos, e tu falou sobre isso, eu acho importante mencionar, né, que ele retrata, ele faz uma diferença didática apenas, né, que a alma é o espírito encarnado, porque nós somos espíritos, né? Então, para aprofundar o estudo, tem que voltar lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Um convite para todos nós. Posso fazer um comentário aí? Pode. É inclusive interessante que no Livro dos Espíritos, na introdução, eles falam, os Espíritos nos explicam, né? Que a nossa linguagem é muito limitada e a gente usa a mesma palavra querendo significar coisas diferentes. E aí que o Kardec, por orientação dos espíritos, no contexto do espiritismo, adota que nós somos todos espíritos imortais e quando estamos encarnados, o nosso espírito se chama alma. Então, mas isso não nos impede de, coloquialmente, usar essa palavra com outro significado. Porque, às vezes, até é a limitação nossa, né? O nosso vocabulário, ou então eu vou ter que inventar uma palavra nova, né? Um novo vernáculo, para poder... E a gente não faz isso, a gente pega alguma coisa, empresta alguma coisa, né? É como a gente tem em português, a palavra é aleatório, e nós já usamos randomizado, que a gente emprestou random do inglês e virou randômico. Criamos essa palavra por preguiça, né? Ou gerência, né? A gente gerencia alguma coisa, né? Nós não fazemos gerenciamento, né? Nós gerimos alguma coisa, mas ninguém mais hoje fala que nós gerimos alguma coisa. A gente gerencia alguma coisa. Então a gente vai criando e isso pode causar confusão. Desculpa eu interromper. Você tem mais alguma coisa? Tenho. Desculpe. A coisa que mais me tocou no que tu falou, Indira, hoje, foi a questão da questão Carola, né? E quando tu falou isso me remeteu realmente bem para o meu coração de como eu era antigamente. Eu tinha vergonha de Jesus, eu tinha vergonha de dizer que eu amava este ser, como eu amo, né? E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu me deparei com aquela passagem do Cristo que diz assim: se tu tem vergonha
se tu tem vergonha de me aceitar, eu também vou te negar diante do Pai. Uhum. E isso me tocou profundamente. Porque se eu estou me escolhendo hoje, né, a me entregar e a descobrir as potencialidades da alma como espírito imortal, né, pertencente ao universo, porque também sou filha de Deus, assim como todos nós, encarnados e desencarnados, quais são as minhas atitudes no dia a dia que eu estou negando Cristo? E isso, para mim, aí eu descobri que o meu vazio na alma era esse. Então, por isso que me tocou quando tu falou, entendeu? E eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente não fala. Eu geralmente não gosto de falar muito sobre a minha vida pessoal assim. Mas eu tô abrindo isso, me colocando, né, assim, porque eu acho que é importante a gente saber, é importante se dar conta. Porque realmente é por isso que eu tinha depressão. É o meu caso. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, porque cada um é diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Mas se a gente traz as leis de Deus na nossa consciência, que é o espírito imortal, quando a gente sai desse caminho, a gente sofre, né? Com certeza. E se não é uma depressão... assim, primeiro, obrigado a todos vocês pelos comentários. Olha, queria falar para todos alguma coisa, mas enfim, gostei, seu Francisco, muito da metáfora que o senhor usou do barco, e é bem isso mesmo, nós estamos também no mesmo barco e temos que remar também na mesma direção. É uma questão complicada, mas assim, quando eu digo também, Carola, assim, aqueles que ainda estão longe, por diversos motivos, não é nenhuma crítica, mas aqueles que por algum motivo ainda estão um pouco mais longe de Deus, vamos dizer assim, pode parecer um papo de fanático religioso, falar assim, olha, a cura da sua doença, entre outras, também pode ser esse caminho. Talvez o vazio que está na sua alma seja realmente o divino que está ali pedindo para ser trabalhado, é a semente do bem, enfim. Mas, e assim, a pessoa que está, talvez, nesse processo depressivo, ela também não acredita muito nas coisas, porque ela está tão descrente de tudo, inclusive de si mesma, inclusive de Deus, que ela também, às vezes, tem problema para acreditar, né, das palavras das pessoas, naquilo que as pessoas estão querendo passar, nas reflexões. E assim, eu falo por mim, você, Dani, fala por você também, pela sua experiência, mas esse vazio, eu tenho absoluta certeza que todas as pessoas que sofrem de depressão ou que sofrem de alguma doença, que a depressão ela pode vir como doença principal, mas ela também pode surgir por estarmos doentes por alguma outra coisa, por exemplo, né? Uma pessoa que de repente sofre um acidente, que tem dores terríveis, que está impossibilitado ali e não tem não tem como reverter aquilo, a pessoa pode entrar num processo depressivo também, e aí tem as duas coisas, né? Enfim, assim, a saída, o processo né, para encontrar o caminho da cura é a fé. É a fé em si mesmo, é a fé em Deus, né? É tirar essa descrença do coração da gente, abrir o nosso coração e falar, bom, eu tentei até agora desse jeito, eu fiz da minha maneira e não está dando muito certo. Eu não estou feliz com o resultado. Deus me deu milhões de chances e oportunidades para mudar, eu vou começar a procurar. E vou ver qual é o meu caminho. Porque as dicas que eu estou dando são dicas mesmo, e as dicas que às vezes a gente, né? São dicas, são reflexões, são coisas que talvez para mim funcionaram. Não precisa levar tudo à risca, eu também não sou médica, não sou psicóloga, eu sou apenas uma paciente que está compartilhando ali as experiências dela, né? Mas é bem isso, e cuida dos pensamentos de vocês, pessoal. Sempre pensem, sabe, cuidar do pensamento é importantíssimo, porque os nossos pensamentos nem sempre são 100% realidade e verdade. Às vezes os nossos pensamentos são frutos de impressões,
são ideias que às vezes nós ouvimos muito quando éramos crianças e que internalizamos aquilo e que às vezes, né? Ou às vezes também podem ser as influências dos nossos amiguinhos que estão ali vibrando naquela sintonia que a gente está no momento por causa da doença também, né? Então, é isso. Muito obrigado. Então, acho que está na hora da gente fazer o encerramento, né? Dani, você se incomodaria em fazer a oração de encerramento para a gente? Não, eu faço assim. Então, vamos todos nos sentirmos confortáveis onde estivermos, fechando os nossos olhos físicos e elevando os nossos pensamentos e sentimentos em gratidão a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, o divino amigo de todas as horas, que nos ensina, que nos mostra, que nos diz o como fazermos para retornarmos à caminhada a Deus que está em nós, que é em nós. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam ao nosso progresso, à nossa iluminação da consciência, possibilitando a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, a consciência de onde estamos, o despertar para o divino, que não está lá fora, mas está aqui, dentro de cada um. Senhor amado, nós rogamos, com toda a força do nosso coração, com todo o amor no nosso sentimento, que tu abençoe a cada um que se encontre doentes do corpo e da alma, todos os que sofrem em qualquer instância, que a luz do amor ilumine os seus pensamentos, que a luz do amor abrande os seus corações e que tu nos inclua nesta vibração também, Senhor, porque todos nós, em instâncias diferentes, trazemos um pouco de doença, mas estamos aqui despertando e vivendo como aprendizes da vida a fazer o bem em nós e através de nós. Que assim seja.